Você já precisou relacionar tabelas no banco de dados e garantir que os dados fiquem sempre consistentes? Isso é feito com as restrições de chaves estrangeiras. Olá, eu sou o Mauro e ajudo as pessoas a dominarem banco de dados de forma simples, mesmo que nunca tenham programado antes. No vídeo de hoje, eu vou te mostrar o que são Foreign Keys, por que elas são importantes e como você pode usá-las corretamente no MySQL com exemplos práticos. Então já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para aprender mais sobre SQL. Bora para o conteúdo! O que são chaves estrangeiras? Uma chave estrangeira, ou Foreign Key, é um campo que cria um vínculo entre duas tabelas. Ele serve para garantir a integridade referencial no banco de dados, ou seja, com uma Foreign Key, um registro de uma tabela não pode existir sem um registro correspondente na outra tabela. Isso impede que registros órfãos sejam inseridos ou que dados sejam apagados de forma inconsistente. Por exemplo, imagine que temos duas tabelas, cliente e pedido. Cada pedido precisa estar vinculado a um cliente. A chave estrangeira é a que garante que não podemos ter um pedido sem um cliente válido. Porque, pensa comigo, qual é o sentido de você ter um pedido e não ter um cliente que tenha feito o pedido? Mas você pode ter também clientes que não tenham feito pedidos. Então você pode ter registro na tabela cliente, mas não necessariamente ter registro na tabela pedido linkado com aquele cliente. Porém, se você tem um pedido, você necessariamente tem que ter um cliente vinculado naquele pedido. Deu para compreender como funciona uma chave estrangeira? E mais um detalhe, um cliente pode ter vários pedidos, ele pode ter um ou vários. Agora, você não pode ter um pedido com um código que seja de dois clientes diferentes. Resumindo, a utilização das chaves estrangeiras, ela garante a integridade referencial, que é o que eu expliquei aqui, ela cria relacionamento entre tabelas e ela impede registros órfãos ou inconsistentes, como eu falei, de pedidos sem cliente. Agora vamos criar e usar Foreign Keys na prática. Vamos criar tabela cliente e tabela pedido, onde pedidos terá uma chave estrangeira referenciando a tabela cliente. Beleza? Vamos para o Workbench aqui. Bom, então vamos criar primeiro a tabela cliente. Vamos lá. Create table cliente. Primeiro campo que eu crio, a chave primária, né? Aí de cliente, int, auto increment primary key, ok? Com o outro campo que eu vou criar o campo nome com varchar de 100 not null. Então, nome varchar de 100 not null. E um outro campo que eu vou criar é o campo e-mail, tá? Então, eu vou criar um e-mail. Vou colocar um varchar de 100 também, tá? Na verdade, o campo e-mail ele pode até ser maior, tá? Mas eu vou colocar de 100, que é só para a gente exemplificar aqui, beleza? Só que, o que eu vou colocar aqui? Eu vou colocar uma restrição nele, eu vou colocar unique. Por quê? Só pode ter um e-mail cadastrado pela tabela cliente. Então, o unique faz isso, ele restringe a um registro só dentro da tabela, beleza? Unique not null. Por que eu estou colocando not null? Porque o not null faz com que nunca seja nulo, ou seja, ele vai ser obrigatório esse campo, ok? Bom, vamos lá, vamos criar essa tabela. Vamos ver, ó, como que a gente vê se a tabela tá ok. A gente faz um desk, que é ou describe, tá? E o nome da tabela, cliente. Olha lá, a gente tem a tabela cliente. Bom, então aqui a gente criou a tabela cliente com ID cliente como chave primária. O nome e e-mail são obrigatórios, ou seja, eu coloquei not null. E o e-mail é único, porque eu coloquei a restrição unique para evitar cadastros duplicados. Agora vamos criar a tabela pedido. Então vamos criar a tabela pedido. Create table pedido. Aí a primeira coluna é um ID pedido. Int auto increment primary key. Qual que é o segundo campo que eu vou criar? Eu vou criar o ID cliente. Por quê? Eu tenho que falar de que cliente que é esse pedido. Então, ID cliente int, tá? Eu vou criar um campo valor, que seria o valor do pedido, que seria um decimal de 10,2, tá?
ou seja, vai ser um decimal que tenha duas casas decimais, tá? Vou colocar como not null. Vou colocar também o que agora? A data do pedido. Data do pedido, que seria o que? Um timestamp default current timestamp. Isso quer dizer o quê? Que eu estou colocando um campo data pedido que automaticamente vai ser preenchido se eu não passar ele com a data atual, com a data e hora atual, com o current timestamp. E vou criar a restrição da chave estrangeira. Então ficaria foreign key, né? Qual que é a foreign key dessa tabela? É o ID cliente, certo? ID cliente. O que ele referencia? Então ele faz referência, references, tá? A tabela cliente. Qual que é o campo? É o ID cliente, que eu estou referenciando na tabela cliente desse pedido. Só que agora o que eu vou fazer? Eu vou fazer a restrição. Então eu vou fazer uma restrição on delete cascade, on update cascade. Tá? Fecha ponto e vírgula. Beleza. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer o seguinte. Eu não vou tirar daqui essa construção. Por quê? Espera um pouquinho só. Por que eu não vou tirar? Porque eu vou reutilizar ela depois e vocês vão entender por quê. Bom, aqui a gente tem o ID cliente, que é a chave estrangeira que referencia o cliente da tabela cliente. Foreign key ID cliente, reference cliente, ID cliente, garante que o ID do cliente sempre existirá na tabela cliente. O onDelete Cascade faz com que se um cliente for deletado, os pedidos dele serão automaticamente excluídos. E o onUpdate Cascade faz com que se o ID do cliente mudar, a atualização será propagada para todos os pedidos daquele cliente. Tá? Então agora a gente vai testar a integridade referencial inserindo um pedido para um cliente válido, beleza? Primeiro o que a gente precisa fazer? A gente precisa criar um cliente, né? Inserir um registro de cliente. Então vamos lá. Vou fazer um insert. Antes, vamos lá. Deixa eu dar um desk pedido para ver se tá ok a estrutura do pedido. Tá lá, ó, certinho. Do jeito que a gente criou, beleza? Vamos fazer um insert no cliente. Então, insert into cliente. A gente vai passar o nome e o e-mail, tá? Values. Vou passar os valores. Então, vou colocar aqui Mauro, o nome e o e-mail. Eu vou colocar mauro@email.com. email.com, tá? Vou criar esse cliente. Vamos fazer um select aqui para vocês verem. Cliente. Tá lá mauro@email.com, tá? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou inserir um pedido para o ID cliente 1, que é o Mauro, tá? Então vamos lá. Insert into pedido. O que eu vou passar? O ID cliente e o valor, tá? Values. Vou passar o ID cliente meu, que é o 1, tá vendo aqui, ó? É o 1, beleza? Então, 1, vírgula, vou falar que eu fiz um pedido de 150, tá? Inserir, vamos fazer um select aqui, asterisco from pedido. Eita, peraí. Pedido. Portanto, aqui a gente criou um cliente e inseriu um pedido para esse cliente. Isso funciona porque o cliente com ID 1, o ID cliente 1 existe, tá? Que é o Mauro. Agora, vamos tentar inserir um pedido para um cliente inexistente só para ver se está funcionando a integridade da chave primária, da chave estrangeira. Vamos lá. Então, vamos ver. Insert. Deixa eu aproveitar aqui, ó. Eu sei que é meio vagabundagem, mas vamos lá. Insert pedido ID cliente. Vamos colocar um ID cliente 2, tá? Vou colocar 200. 22, vai. Olha lá. Insert into cliente, values. Deu erro, ó. Tá? Deu erro de chave estrangeira, tá? Então,
está funcionando a nossa chave estrangeira, a restrição da chave estrangeira. Você vê que o MySQL não está permitindo essa operação, pois não existe um cliente com ID 2, tá? E isso mostra que a chave estrangeira está funcionando corretamente, beleza? Agora, vamos testar o efeito do onDelete Cascade. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai deletar o cliente 1 e automaticamente ele tem que deletar o pedido também linkado a esse cliente, beleza? Vamos ver, ó. Vamos lá, a gente tem, só para a gente relembrar, tá? Ó, a gente tem o ID cliente 1, que é o Mauro. Eu vou deixar isso aqui, ó, os insert, porque depois a gente vai fazer mais testes, tá? Com outros exemplos. Ó, e o ID pedido 2, o ID pedido 1, que é do cliente 1. Se a gente deletar, ó lá, delete from cliente where ID cliente igual a 1, beleza, ele deletou o cliente? Deletou, tá vazio, ok? Agora, e o pedido que estava linkado a esse cliente? O que ele fez? Ah lá, tá vazio também, ele deletou, porque a gente colocou a restrição de onDelete Cascade, né? Ou seja, automaticamente todos que estão linkados àquele cliente, todos os pedidos linkados àquele cliente, vai ser deletado também, beleza? Vamos fazer um teste no onUpdate, tá? Então vamos fazer o teste do onUpdate Cascade. Ó, o que a gente vai fazer? Vamos inserir mais um outro registro. Então vamos colocar, em vez de Mauro, vamos colocar Maria, tá? Vamos colocar maria@email.com, beleza? Criei o cliente Maria. Vamos ver aqui, ó. Maria tá aqui. Aí de cliente 2. Então agora a gente vai inserir o cliente 2 com pedido de 300, tá? Que é a Maria. Vamos ver. ID pedido 2, que é o ID pedido 3, né? Que é do cliente Maria. Agora, o que a gente vai fazer? Vamos fazer um update no cliente, tá? Só para ver, ó. Update, beleza? Update cliente. Set ID cliente igual a... tá 2, né? Vamos colocar 4, ID, set ID, where ID cliente igual a 2, beleza? Vamos ver, opa. Isso, lógico que não é o recomendado, né? Uma vez criada uma chave primária, não alterar ela, mas vamos lá. Beleza, vamos ver se mudou o cliente. Ó, a Maria está como cliente 4, vamos ver o pedido. Cadê ID pedido? Ó, ID cliente 4. Tá, então o onUpdate Cascade, o onDelete Cascade, eles fazem a mesma coisa. A diferença é a operação. Então, se você deletar, o onDelete faz o quê? Se você deletar a chave primária daquela chave estrangeira, ele vai deletar todos em cascatas. Ou igual no caso aqui do cliente. Apagou o cliente, apaga todos os pedidos. No onUpdate, se você alterar o ID do cliente, você vai alterar o ID do cliente de todos os outros pedidos para você não perder a referência. Beleza? Portanto, como a gente pôde verificar, o ID cliente 1 foi deletado e o ID cliente 2, que era a Maria, a gente alterou. Então, como a gente está usando o onDelete Cascade e o onUpdate Cascade, todos os pedidos desse cliente também vai ser apagados ou atualizados automaticamente. Isso evita pedidos órfãos ou pedidos que estejam no limbo, que não tenha nenhum cliente linkado. Beleza? Agora, vamos substituir o onDelete Cascade por onDelete Set Null para ver o que acontece? Beleza, vamos lá. Vamos criar aqui, ó. Por que eu falei da gente manter aqui a estrutura? Ó, então vamos criar agora, ó, vamos aproveitar esse pedido, vamos chamar de pedido 2, tá? E nesse a gente vai colocar o onDelete Set Null. Então vamos lá. Vai ser a mesma estrutura. Vamos colocar aí de pedido aqui 2, né? Para também não perder a referência, né, que a gente está falando da tabela 2. Ele vai ser vai ter o ID cliente também, o valor, a data do pedido. Só que a referência do ID cliente vai ser referência do ID cliente onDelete Set Null. A gente vai colocar, tá? Ó, Set Null. Opa. Vamos criar aqui. Criar uma tabela pedido 2. Vamos fazer um desk aqui para vocês verem. Pedido 2. Olha lá, beleza?
A gente criou o pedido 2. Então, entendendo aqui o código, se o cliente for deletado, os pedidos não serão removidos, mas o ID cliente do pedido vai ser atualizado para null. Isso pode ser útil quando queremos manter um histórico, por exemplo, dos pedidos, mas sem associá-los a um cliente específico. Pedido igual a... Pronto, então, tá ok. Vamos agora criar um usuário, um cliente que seja a Luísa, vai. Para a gente não perder o histórico dos outros exemplos. Então, Luísa@email, tá? Vamos ver aqui, vamos fazer um select no cliente para ver se a gente criou a Luísa. A Luísa está aqui com a ID cliente 6, tá? O que eu vou fazer? Eu vou incluir no pedido. Opa, aqui até tinha ficado pedido maiúsculo, mas tudo bem. Pedido 2, que foi o que a gente criou aqui, beleza? Então, pedido 2, a gente vai criar um pedido na tabela pedido 2, o ID cliente 6, que é da Luísa. Vamos colocar 500, tá? Vamos lá. Vamos fazer um select no pedido 2 para ver. Olha lá. Tá, Luísa, né? ID cliente 6. Beleza? Então a gente criou o pedido do cliente 6, que é a Luísa. Agora, vamos fazer um delete no pedido 2. Perdão, vamos fazer um delete no cliente 6, que é a Luísa, para ver o que vai acontecer com o pedido da Luísa, né? Então vamos lá. Vamos fazer um delete where ID cliente 6. Vamos fazer um select no cliente, ó. Não tem mais a Luísa. Agora, vamos ver como ficou o pedido da Luísa. Porque a gente deletou o ID cliente 6. Vamos ver? Olha só, o ID cliente ficou nulo. É o que eu falei. Ele mantém o registro, só que ele deixa nulo o ID para que você tenha um histórico, por exemplo, e não tenha referência com nenhum cliente que não exista. Como não existe mais a Luísa, o campo ficou null. Por isso que a gente colocou onDelete set null. Bom, agora num outro cenário, como impedir a exclusão de um cliente se houver pedido associado? Aí sim, a gente quer travar toda vez que tem um pedido, tá? Como que a gente faria isso? Vamos aproveitar esse código do pedido 2. Vamos utilizar ele de novo. ID pedido 2. Pedido 3, ID pedido 3, tá? Vamos criar uma tabela pedido 3. O que a gente vai fazer? Deixar tudo aqui, ó, ID pedido 3, ID cliente, valor, data do pedido. A gente vai mudar a restrição da chave primária, da chave estrangeira. O que a gente vai colocar aqui, ó? onDelete. Aqui vai ser Opa. Deixa eu colocar maiúsculo aqui para a gente manter o padrão. Restrict, tá? Pedido 3. Beleza? Vamos fazer um desk no pedido 3 para ver se está ok. Pedido 3, tá? Ó, a descrição da tabela. O que a gente vai fazer? Vamos criar um outro usuário para vocês verem. Não, vamos criar, vamos aproveitar, vai. Vamos colocar o Mário. Mario@email.com. Vamos inserir ele. Vamos fazer o select nele. Ó, Mario@email.com, tá? O que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer a inserção no pedido 3 do ID cliente 7, que é o Mário, com 700. Beleza? Vamos fazer um select. Bom, aqui está falando que seria. Vamos fazer um select no pedido 3, na tabela do pedido 3. Ó, o ID cliente 7, que é o Mário, tá? Com pedido de 700. Aliás, uma coisa que eu não estava falando, que eu esqueci de falar, ó, a data pedido está sendo preenchida automaticamente, tá? Porque a gente usou como default o current timestamp, beleza? Agora a gente vai fazer o quê? Vamos deletar o ID cliente 7 para ver o que acontece. Vamos lá. ID cliente 7. Então, delete from client where ID cliente 7. Olha só, ele deu restrição, ó. Não pode ser deletado ou atualizado, tá? Porque ele tem um constraint da foreign key aqui, tá? Que é o onDelete restrict. Então aqui a gente viu que o MySQL impede que esse cliente seja deletado se ele tiver pedido associado. Isso garante que os dados nunca fiquem inconsistentes. Como pudemos ver, as restrições de chave estrangeira são essenciais para manter a integridade dos dados no banco. Você viu como
podemos evitar registros órfãos e manter as tabelas sempre consistentes, utilizando algumas técnicas na chave estrangeira, como Cascade, Set Null, Restrict. Mas e aí, qual a estratégia de onUpdate ou onDelete você mais usa ou vai utilizar? Cascade, Set Null ou Restrict? Comenta aqui embaixo. E se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para mais conteúdos de SQL. Valeu e até o próximo vídeo.